Então, muito bem, nós já aprendemos a fazer a decomposição de um número em fatores primos. Com isso, agora, fica fácil nós entendermos o conceito de mini múltiplo comum, ou MMC. Então, se você não entender, se você não souber calcular o mini múltiplo comum, você não vai conseguir, por exemplo, fazer a soma de dois números fracionários com denominadores diferentes. Então, para isso, você tem que dominar esse assunto MMC. Se for preciso, faça, refaça os exercícios quantas vezes forem precisos. Até porque aqui você tem bastante exercício. Acredito que o suficiente para você entender, né, esse assunto. Então, vamos aprender, então, primeiramente, antes de conhecermos o conceito de mini múltiplo comum, o que é o múltiplo de um número natural. Então, veja só. Como 24 é divisível por 3, né? Por que é divisível por 3? 2 mais 4 dá 6. Então, 6 é divisível por 3. Então, 24 ele é divisível por 3. Nós dizemos, então, que 24 é divisível por 3. Logo, nós dissemos que 24 é múltiplo de 3. 24 também é múltiplo de 1. 24 é múltiplo de 2. 24 é múltiplo de 3, de 4, de 6, de 8, de 12 e de 24. Então, como é que nós sabemos disso? Porque é o seguinte, se o número ele é divisível por outro, diferente de zero, então nós dizemos que ele é múltiplo desse outro. Explicando melhor, 24 é múltiplo de 2, por quê? Porque 24 é divisível por 2. 24 é divisível por 3, então 24 é múltiplo de 3. 24 é divisível por 4, então 24 é múltiplo de 4. 24 é divisível por 12, então 24 é múltiplo de 12. Então, se o número é divisível por outro, diferente de zero, então dizemos que ele é múltiplo desse outro. Os múltiplos de um número são calculados multiplicando-se esse número pelos seus números naturais. Por exemplo, os múltiplos de 7 são 7 vezes 0, 7. 7 vezes 1, 7. Aliás, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28 e assim sucessivamente. Então, quais são os múltiplos, por exemplo, de 3? 3, porque 3 vezes 1, primeiramente 0, porque 3 vezes 0 é 0. 3, porque 3 vezes 1 é 3. 6, porque 3 vezes 2 é 6. 12, 9, porque 3 vezes 3 é 9. 12, porque 3 vezes 4 é 12, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, nós calculamos o múltiplo de um determinado número. Então, nós temos aqui a seguinte observação. Um número, ele tem infinitos múltiplos. Então, qualquer número tem vários, infinitos números. E o zero é múltiplo de qualquer número natural. Por quê? Porque todo número multiplicado por zero vai ter como resposta zero. Então, daí, nós vamos tirar agora o mini múltiplo comum, ou o famoso MMC. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais não nulos é o menor número natural não nulo, que é, quando a gente diz não número, é porque a gente quer dizer que o zero não está incluso, que é, simultaneamente, múltiplo desses números. Então, quando eu tenho, por exemplo, o mínimo múltiplo comum, então quando você tem dois números, que esse número natural, ele é simultaneamente múltiplo desses dois números, então você vai dizer então que esse é o menor número que é múltiplo dos dois números, nós chamamos de mínimo múltiplo comum. Nós vamos ter aqui vários exemplos. Regra para cálculo do MMC. Primeiro é o método da decomposição separada. Inicialmente, nós vamos decompor os números dados em fatores primos, aquilo que nós fizemos na aula anterior. Escrevemos estes números na forma separada na forma fatorada completa. O MMC é o produto dos fatores primos, comuns e não comuns, encontrados nesses números, cada um com seu maior expoente. Vamos ver o exemplo. Eu tenho, por exemplo, o número 24 e o número 18. Como fazer para encontrar
o mínimo múltiplo comum entre 24 e 18 através do método da decomposição separada. Simples. É só pegarmos o 24 e vamos decompor o 24 em fatores primos. 24 é divisível por quanto? Por 2. O menor número primo que divide o 24 é o 2. 24 por 2 deu 12. 12 por 2 vai dar 6. 6 por 2 vai dar 3. 3 vai dar por 3, que vai dar 1. Por que que deu por 2? Porque 24 é par. 24, 12 e 6, eles são par. Como eles são par, são números pares, então, né, eles vão ser divisíveis por 2. Chega aqui o 3 é divisível por 3, que deu 1. Muito bem. Então, qual é, né, o número 20? Como que nós escrevemos o número 22 em números primos? Assim, ó, 24 é igual a 2 a terceira vezes 3. Pronto. Aqui é a mesma coisa de escrever 24. 2 a terceira é 8, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 24. Ok, agora eu vou pegar o número 18. Por 2, que vai dar 9. Que vai dar por 3, por quê? Porque é o menor número primo que vai dividir. Que dá por 3, que dá 3, que vai dar 1. Pronto. Como que eu escrevo 18 em fatores primos? Vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Por quê? Porque é o 3 duas vezes. Então, eu tenho aqui o 24 e eu tenho aqui o 18. Agora, o MMC de 24 e 18, pelo método da decomposição separada, vai ser igual. Olha só, decompomos os números dados em fatores primos. Eu já fiz, ó, decompus os números em fatores primos. Escrevemos esses números na forma fatorada completa. Está aqui, ó, na forma fatorada. O MMC é o produto desses fatores primos, os que são comuns e os que não são comuns, encontrados nesse número, cada um com o seu maior expoente. Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o 2. Então, eu coloco aqui, ó, 2. Qual é o maior expoente entre esse e esse? Ó? Aqui, aqui representa o 18 e aqui o 24. O maior expoente é o 3. Então, ficou 2 a terceira vezes. Aqui, ó, entre esse e esse, eu vou colocar o 3, ó. Observa que o 3 também, ele é um fator comum. E aqui o maior expoente é o 2. Tá aí. Então, como eu fiz a decomposição, eu separei os dois, fiz a decomposição, depois eu fiz a multiplicação dos fatores que são comuns e não comuns. No caso aqui, nós temos dois fatores. Nós temos, ó, o 2 e o 3. Os dois, só que os dois são comuns. Como eles são comuns, eu estou calculando o MMC, então eu pego o que tem maior expoente. Daqui, no caso, entre esse 2 e esse outro aqui, que é 1, o maior é o 3. Então, ficou 2 a terceira. 3. Entre 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado, o maior é o 3 ao quadrado. Logo, esse MMC, em números mesmos, sem ser em fatores primos, entre 24 e 18, ou seja, o mini múltiplo comum, o menor múltiplo dos dois, 2 à terceira vai dar 8. E 3 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 9. 8 vezes 9 vai ser quanto? 72. Então, assim, eu encontro o MMC através do método da decomposição separada. 2 à terceira, 8. 3 ao quadrado, 9. 8 vezes 9 dá 71. Então, aqui o resultado é 72. Então, o próximo para ser calculado é entre 70
e 2 e 80, né? Para isso eu vou apagar, né, esse aqui. Então vamos lá, eu vou só separar aqui para não ficar misturado. E vou calcular então, ó, 72 eu vou decompor em fatores primos, tá aqui, 72. 72 é divisível por 2? É divisível por 2. Que vai dar quanto? Vai dar 36. 36 é divisível por 2? É, por quê? Porque é par. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Que é divisível por... Opa, não é por 2 não. 9 é divisível por 3, que vai dar 3, que é divisível por 3, que vai dar 1. Quando dá 1, então acaba. Então, qual é o conjunto, né, dos fatores? Como é que é esse número 72 em fatores primos? Fica 2 elevado a 1, 2, 3, a terceira, vezes 3 elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho o 72. Vamos decompor, então, agora o 80. Então, eu vou pegar aqui o 80 e vou decompor em fatores primos. 80 vai ser por 2, que vai dar 40, que vai ser por 2, que vai dar 20, que vai ser por 2, que vai dar 10, que vai ser por 2. Por que eu estou dividindo tudo por 2? Porque todos são números pares. Então, aqui deu por 2, que vai dar 5, que vai ser por 5, que deu 1. E quando dá 1, acaba. Então, só separando aqui, o seguinte, 80 é a mesma coisa que o quê? 80 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, a quarta, vezes 5. Muito bem. Agora eu quero saber quem é o MMC, o MMC entre 72 e 80. Então vamos lá. Então tá aqui o de 72, ó. 72, os fatores de 72 são o 2, ó. Então vamos lá para a regra. Inicialmente decompomos os números dados em fatores primos, ó. Já fiz, ó. Peguei o 72 e peguei o 80. Fiz isso de forma separada. Escrevemos este número na forma fatorada completa, já fiz, ó, tá aqui, ó. O 72 é 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. O 80 é 2 à quarta vezes 5. O MMC é o produto dos fatores primos, comuns e não comuns. Quais são os fatores primos aqui, ó? O 2 e o 3. Do 80, o 2 e o 5. Muito bem, é o produto dos fatores primos. Então, qual é o produto dos fatores primos? No caso, seria o 2. Qual é o outro fator primo? O 3. E o outro é o 5. O 5 não é comum. O 3 também não é comum. O 3 só tem no 72. O 5 só tem no 80. Então, é o produto desses fatores primos que são comuns e os que não são comuns. No caso, o único comum aqui é o 2. Muito bem. Quando você tem, então, os fatores primos que são comuns, você vai colocar o que tiver o quê? O maior expoente. Entre 2 à terceira e 2 à quarta, qual que tem o maior expoente? É o 2 à quarta. Então, aqui fica 2 à quarta. 3 ao quadrado vai permanecer o mesmo. E 2 à quinta vai permanecer aqui como está. Então, esse aqui, por quê? Ó? Porque da mesma, esse número aqui é o fator que não é comum. Então, ele vem, né, quando ele não tem um fator, você sempre vai pegar o maior expoente. Tá? Primeiramente, eu coloquei só os números primos, depois eu fui colocar os expoentes. Como o 3 ao quadrado não tem aqui 3, então ele vai pegar o maior expoente, que no caso é o 3 ao quadrado. Em relação ao 2, tem 2 à terceira no 80 e tem 2, aliás, no 72 e tem 2 à quarta no 80. Então eu pego o maior expoente, que é o 2 à quarta. Então quanto que vai dar esse MMC? É só fazer aí a multiplicação entre 72 e 80 é igual a quanto? A 16. Então, vai ficar 16 vezes quanto? 3 ao quadrado vai dar 9. Então, ficou 16 vezes 9. 16 vezes 9, 6 vezes 9, vai dar 54.
54 e vai 5. 9 vezes 1, 9. Com 5 dá 4. Então ficou 144. Vezes 5. Por que vezes 5? Porque é esse 5 aqui. 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes 4 dá 20, com 2 dá 22. 5 vezes 1, 5, deu 7. Então, o MMC entre 72 e 80 é 720. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum dos dois. Então, dessa forma, ou colocando em forma decomposta, nós temos aqui, ó, 2 à quarta, 3 ao quadrado, vezes 5, ou mesmo colocando como resultado, está aqui 720. Então, o MMC entre 72 e 8, sendo calculado pela decomposição separada, nós vamos fazer dessa forma. O próximo seria entre 300 e 350, né? Para isso eu vou ter que apagar esse resultado aqui. Então vamos calcular agora entre 300 e 350. Aqui no caso foi, né, 720. Para isso eu vou decompor o 300 em fatores primos. 300 vai ser por 2, que vai dar 150, que vai ser por 2. Por que eu estou colocando 2? Porque é um número par. Que vai dar 75, que é divisível por 3. Né? Por 2 não é, porque não é par. Vamos ver por 3. 7, 5, 12. 12 é divisível por 3, então é por 3. Por 3 vai dar 25. 25 é por 2? Não, é por 3. 2 mais 5, 7. Então não é por 3. Tem que ser o menor fator primo, hein? É por 4? Não. É por 5? É. Por quê? Porque terminou em 5. Quando o número terminar em 5 ou 0, é divisível por 5. Então aqui deu por 5, que vai dar 5, que vai ser divisível por 5, que dá 1. Logo, 300 é a mesma coisa que o quê? Né? Que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Muito bem, agora vamos calcular 350. 350, eu vou colocar a partir daqui. Então, 350 vai ser por 2, que vai dar 175, que vai ser por quanto? Vamos ver por 2. Por 2 não dá? Por 3. 7, 5, 12, 1, 3. Então não dá. Então vai dar por 5, né? 17 por 5 vai dar 3. Aqui deu 35. 35 é divisível por quanto? Por 5, que vai dar 7, que vai dar por 7, que vai dar 1. Logo, 350 decomposto em fatores primos vai ficar igual a 2 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Então tá aí. Vou colocar esse resultado bem aqui, ó. Então, o MMC entre 300 e 350 é igual. Quais são os fatores primos aqui? O 2, o 3, o 5 e o 7. Então ficou 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Vamos agora encontrar os expoentes. Por quê? Porque o MMC é o produto dos fatores primos comuns e não comuns. Quais são os comuns? O 2 e o 5. E os não comuns? O 3 e o 7. O 2. Qual é o maior expoente dos dois? É esse aqui, que é 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado. O 3 não é comum, então permanece o mesmo. O 5 é o mesmo, então ficou 5 ao quadrado. E o 7 permaneceu como está. Então, o MMC entre 300 e 350 vai ser igual. 2 ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, nós temos 12. 5 ao quadrado vai dar 25. Então, nós temos assim, ó, 25, vou fazer bem aqui, 25 vezes 12. 5 vezes 2 dá 10. 2 vezes 2 dá 4 e 1 dá 5. Então, deu 50.
1 vezes 5 dá 5, né? No caso 25. Então ficou o quê? Ficou, aqui vai dar 10, 3, deu 300. 300 vezes 7, aqui vai ficar fácil, né? Porque é só fazer, aqui dá 0 e aqui vai dar 21. Veja só o tamanho do... Então, o MMC entre 300 e 350 é 2100. Então, aqui nós fizemos o cálculo do MMC através do método da decomposição separada. Mas existe outro método. Esse método ele não é assim muito utilizado, né? Nós fizemos aqui para mostrar para você como se faz. Mas existe um método que é mais utilizado, que é o método da decomposição, né? Quando a gente junta os dois. Na próxima aula, então, eu vou ensinar para você a utilizar o método a calcular o MMC através do outro método. Um abraço e até lá.